Vamos falar então agora sobre cones. É a nossa penúltima figura de geometria espacial em que a gente vem estudando. A última será esfera. Então, nesta aula, a gente vai dedicar ao estudo do cone. Então, vamos lá, né? Para a definição de cone. Cone, em geometria, é um sólido geométrico obtido quando se tem uma pirâmide cuja base é um polígono regular e o número de lados da base tende ao infinito. Então, quando a base é um polígono regular em que o número de lados tende ao infinito, a figura que se tem é um círculo. Outra coisa, o cone é uma figura geométrica de base circular gerada pela revolução de um triângulo retângulo. Então, a gente vai ver essa rotação de um triângulo retângulo, né, a figura, daqui a alguns slides. A gente vai ver essa parte também. Então, de início, essa figurinha aí que aparece para a gente do lado direito é o nosso cone. Então, alguns cones, né, no cotidiano. A gente já viu bastante figuras relacionadas a cone, mas muitos de nós não conhecem como o nome, né, próprio a ele, o nome geométrico. No caso, o cone. Outra definição a respeito de cone é esta aqui. A figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade no ponto V. Então, um ponto V aqui, né? Tem o nosso ponto V. E a outra extremidade vai no plano alfa, né? Desde que pertença aí ao círculo que está contido no plano alfa. Então, a gente determina aí como cone circular. Então, conhecemos aí duas definições a respeito de cone. Diante dessa figura aqui, a gente já dá para perceber alguns elementos, né? A gente vai falar sobre esses elementos nos próximos slides, mas a gente já tem alguns aqui em que será necessário falar e, através dele, a gente vai conseguir estabelecer algumas relações. Então, o cone de revolução, como eu já tinha falado, né, é um cone reto, pode ser obtido ao girar um triângulo retângulo em torno de um de seus lados. Então, a gente tem esse triângulo retângulo aí. Na hora que a gente rotaciona a respeito desse segmento de reta aí, AB, que é pertencente a um dos lados do triângulo, a gente tem o cone, né? Rotaciona e gera aí o nosso cone. Como se classifica o cone? A gente pode classificar o cone como cone reto, o cone oblíquo, né? Do mesmo jeito que a gente conseguia lá classificar os prismas, pirâmides e o cilindro, né? Como reto e oblíquo. O reto é quando a sua base é um círculo e a reta que liga o vértice superior ao centro da circunferência da base é perpendicular ao plano da base. Ou seja, o eixo do cone é perpendicular à base, perpendicular ao círculo. Quando isso não acontece, ou seja, esse eixo não é perpendicular, então nosso cone é oblíquo. Então veja bem, a gente tem aqui, né, os nossos desenhos, as nossas figuras de cone circular reto e oblíquo. Então no oblíquo a gente tem a altura ali e o eixo. Então, veja que a altura e o eixo não se coincidem, enquanto que no cone reto, a altura e o eixo vão se coincidir, ok? A medida da altura é igual à medida do eixo, né, do segmento que pertence ao eixo, que vai do vértice V até o centro da base, que é o círculo. Então, temos aí a diferença entre um e outro. E, obviamente, quando se tratar de um cone oblíquo, para achar algumas das suas medidas, a gente vai precisar recorrer ou ao teorema de Pitágoras ou à trigonometria, quando é dado, por exemplo, a medida angular em que o eixo faz com a base. A gente vai ver essa situação mais a seguir. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos, como eu já mencionei antes. A gente tem um cone aí, vértice V. A gente acabou de traçar o eixo, né? É justamente o segmento de reta que passa pelo vértice V e o centro da base.
Então, surgem aí alguns elementos, certo? G, G', R, e a gente vai saber o que são esses elementos, ok? Então, já nomeamos tudo aí, né? Um cône, ele possui o quê? Ele vai possuir vértice, ele vai possuir raio, que é o raio da base, ele vai possuir a altura, que é a medida H aí, e vai possuir a geratriz, que é a medida G. E a gente tem aí a situação de um cône oblíquo, já que o ângulo em que o eixo forma com a base é diferente de 90 graus, ou seja, não é perpendicular. Agora a gente vai ter aí o cône circular reto, em que a gente tem as mesmas relações, elementos, e o detalhe fica em que? Fica aqui. Quando a gente tratar aí de um cône circular reto, a gente vai conseguir fazer com que a altura, a medida da altura, a medida da geratriz e a medida do raio, elas obedeçam aí o teorema de Pitágoras. Então, com isso, a gente vai conseguir calcular qualquer uma das três, desde que você conheça a relação, né? A relação aí por Pitágoras vai ficar que o quadrado da geratriz é igual à soma dos quadrados da altura e do raio da base. Então, esta é uma relação importante quando se quer achar qualquer um desses elementos. Também temos a seção meridiana. Do mesmo jeito que a gente tinha lá no cilindro, no cône, a seção meridiana é um triângulo, certo? É justamente o plano vai cortar o diâmetro, né, da base, ele vai passar pelo diâmetro da base, dividindo o cône aí em duas partes iguais. Então, essa aí é chamada de seção meridiana. O que acontece quando a seção meridiana ela é um triângulo equilátero? Antes de eu falar, esqueci de mencionar aqui, a base do triângulo, olha só, a base do triângulo é o diâmetro, né? 2R então, e a altura é o nosso H. Então, quando a gente tem aí que a base não, né? Quando o triângulo é equilátero, né? Esse triângulo que é a seção meridiana, então a gente tem aí um cône equilátero. Então toda vez que for falado de cône equilátero, a gente tem que saber desse detalhezinho aqui, ó, que a geratriz é o dobro do raio. Ou seja, a geratriz, essa medida aqui que vai do vértice B até V, ela tem a mesma medida do diâmetro, que vai do B até o A. Então essa é uma relação importante e a gente sempre vai estar usando isso toda vez que falar de cône equilátero. Então vamos à planificação do cône, ok? Bom, para planificar o cône, eu tenho esse slide aí que está fazendo justamente a planificação e a gente observa duas coisinhas. O setor circular de raio G, ou seja, a área lateral, a superfície lateral, é justamente um setor circular, onde o raio é G, né? A medida da geratriz. E a base é um círculo de raio R. Então, a gente vai estar trabalhando com essas duas coisinhas. E como se trata de setor circular e círculo, a gente já conhece as fórmulas, então vai ser simples então de a gente conseguir deduzir, por exemplo, a área lateral, a área da base e a área total. Então é justamente o que a gente vai deduzir agora, as fórmulas para esses três tipos de área. A primeira a tratar é a área de superfície lateral. Então, na hora que a gente faz a planificação do cône, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem aqui o arco, esse arco aqui, esse comprimento de arco é justamente o contorno da circunferência da base. Então, como é o contorno da circunferência da base, a gente vai ser então aí 2πr. Okay? A gente já conhece a fórmula do comprimento da circunferência, a gente sabe que é 2πr. E o raio é justamente a geratriz, né? A geratriz G. A partir disso, a gente consegue então deduzir a fórmula para a área lateral, por regra de 3. Então eu faço isso aqui, ó. O comprimento de arco está para o comprimento da circunferência, assim como a área do setor está para a área do círculo. Ah, professor, que círculo? Esse círculo aqui, ó. Porque o setor circular é justamente uma parte, né, um pedaço do círculo. Então a gente faz essa relação. Então,
Substituindo cada um dos valores aí, a gente fica com, se o comprimento de arco que a gente tem é 2πr, como já foi falado, e o comprimento da circunferência completa, onde o raio é g, não é r, então a gente fica, ao invés de 2πr, a gente vai ficar com 2πg. Igual a área lateral, que a gente quer encontrar, né? A área lateral, que é justamente a área do setor. Por isso que foi substituído a área do setor por área lateral, na notação AL, dividido por πg ao quadrado, que é justamente a área do círculo, né? A área do círculo completa. Então a área do círculo aí, como o raio é g, então a gente fica com πg ao quadrado ao invés de πr ao quadrado. Meio por extremos, a gente fica com isso aqui, ok? Quando a gente faz esse processo aqui, permite anular algumas coisas, fazer simplificações. Eu posso simplificar o 2π com 2π e também posso simplificar 1g do primeiro membro com 1g do segundo membro, ficando lá apenas 1g, por isso que diminui o grau, vai para o grau 1. E, portanto, a nossa área lateral aí ganha uma fórmula, que só sobra ali para a gente, πrg. Então, a área lateral é justamente o produto entre a medida π, a medida do raio da base e a medida da geratriz. Então, primeira fórmula, a área lateral. A segunda fórmula é a área da base, e essa aqui não precisa nem a gente construir uma demonstração, né? Porque, como a área da base se trata de um círculo, a gente sabe qual é a forma do círculo. Se o raio da base é r, então temos aí πr ao quadrado, então área da base. E por último, a área total. A área total é justamente a soma entre a área lateral, que a gente já calculou, e a área da base. Eu esqueci de modificar aqui, ó. Aqui é área da base. Vamos modificar agora. Pronto. Modificado. Modifiquei. E agora a gente substitui pelo que a gente já conhece. A área lateral é πrg e a área da base é πr quadrado. Nos dando aí a fórmula, na hora que a gente colocar πr em evidência, a gente fica com a fórmula πr que multiplica g mais r. É um pouquinho parecida com a fórmula lá que a gente viu de cilindro, né? A gente também viu uma fórmula parecida com essa em cilindro. Volume do cone. A gente vai falar agora do volume do cone. A gente tem aí o nosso cone. E o volume do cone ele é dedutivo também pela forma do cilindro, em que a única coisa que vai mudar é que em relação à forma do cilindro a gente vai dividir por 3, porque em um cilindro de mesma altura que um cone e mesmo raio da base, então essas duas figuras se relacionam de modo que o cilindro ele é o triplo do volume de um cone. Então, dessa maneira, eu tenho que o volume do cone é dado pela fórmula πr quadrado h, né? Justamente a área da base multiplicada pela altura dividida por 3. Então, este aí é o nosso volume para o cone. Mais uma fórmula, né? Já é a nossa quarta formulazinha. Seção transversal. A gente fala de seção transversal para poder seguir em relação ao tronco de cone. Então, a seção transversal ela vai dividir aí no nosso cone em dois cones. Um cone menor e o cone maior, né? O cone menor e o cone original. E daí a gente consegue extrair alguns elementos. Essa é a geratriz do cone, né? Do cone pequeno. A gente vai ter também a geratriz do tronco, que a gente chama de Gzão, já que a geratriz do cone comum é G minúsculo, né? Gzinho. A altura original do cone, como a gente já conhece, é H, então a altura do tronco a gente vai passar a chamar de Hzão. E com isso a gente tem o que a gente precisa, ok? Só faltou definir agora o raio, mas a gente vai falar sobre os elementos do cone ainda e estabelecer as formas. Então, tronco de cone, como a gente já queria falar, né? Temos aí o tronco de cone, que é justamente essa figura, né? A seção transversal corta o cone e você passa a retirar o cone pequeno que é formado e forma essa aí justamente a figura que é o tronco de cone, com duas bases. Quais são os elementos? Os elementos do tronco de cone é o raio da base maior, a gente chama de Rzão. Consequentemente, a gente vai ter o raio da base menor, o Rzinho. O Hzão, que é a altura do cone, e o Gzão, que é a geratriz do cone. Pronto.
Com isso, a gente consegue estabelecer as fórmulas também para o cone. De que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Coloquei em tabela para que a gente não fosse aí deduzir as fórmulas, que é um pouco longo a trajetória dessas fórmulas e eu decidi omitir no slide. Mas você encontra em qualquer lugar, em qualquer livro e qualquer site de matemática na internet. Então, temos a área lateral do tronco, que é dada por πg vezes r mais r. Temos a área total do tronco, que é justamente a soma, né, da área lateral mais a soma das áreas das bases. E o volume do tronco, que é dado por πh sobre 3, né? O h é a altura do tronco, que multiplica aí r ao quadrado mais r vezes r mais r ao quadrado. Então, temos aí tudo que a gente precisa para resolver questões relacionadas a cone, ok? Então, na próxima aula, a gente vai dedicar à resolução de exercícios relacionados ao cone e claramente a gente vai utilizar essas fórmulas aí, ok? Então, até uma próxima aula.